Gente, esse vai ser um vídeo especial, é um convite que a Unicef fez pra gente pra tratar de cyberbullying. Cyberbullying acontece quando alguém é vítima de assédio moral por meio digital, normalmente pela internet. Isso pode envolver mentira, perseguições, gente tentando se passar por você, tudo isso na tentativa de te envergonhar publicamente, de te chatear, de te afetar negativamente de alguma forma. Esse assédio pode acontecer pessoalmente, mas online ele é um pouco mais severo porque ele é facilitado pelo anonimato. Com a possibilidade de esconder a própria identidade, a pessoa que faz o cyberbullying, ela não mede as consequências do que ela faz. E não ver a vítima cara a cara gera uma outra coisa, que é a desinibição. Aquilo que ela não teria coragem de fazer olhando no seu olho, frente a frente, ela faz pela internet, o que torna tudo mais cruel. E muitas vezes o cyberbullying pode ser mais complicado para quem é vítima dele do que o bullying pessoal, aquele que acontece de forma física, direta. Porque o bullying que acontece com contato pessoal normalmente está restrito a um ciclo social da pessoa só. De repente a criança está sofrendo aquilo na escola, mas ela ainda assim tem alguns ambientes de refúgio, tipo a casa, o grupo de amigos, a igreja ou coisa do tipo. Ela consegue se distanciar do problema. Na internet não tem isso. Na internet a internet não é tem. Onipresente. Pra onde ela for, ela vai estar exposta. Exatamente, porque você precisa da internet para várias coisas hoje. Não só para se relacionar socialmente, mas também profissionalmente, para estudos e coisa do tipo. É um bullying que vai onde você for, ele te persegue, você pode mudar de cidade que ele está com você. Se você é adulto e sofre esse tipo de perseguição, você vai ver que isso é muito complicado e é muito difícil. Mas o adulto normalmente, ele tem maturidade, ele tem uma estrutura emocional que o permite superar as coisas, lidar com as coisas numa dimensão um pouco mais razoável. Agora, uma criança que está em fase de formação de personalidade, de autoestima, para ela isso é muito pesado. E é por isso que a gente quer chamar a atenção de você que assiste a gente, que é um pouco mais velho, que é um pouco mais maduro, que talvez conheça uma criança que esteja passando por isso, porque isso é muito grave. O efeito do cyberbullying nas crianças já é objeto de estudo dos pesquisadores há mais de uma década, e os problemas são vários. Ele pode desde afetar o psicológico da criança no sentido dela achar que ela é inferior, que ela não é capaz, pode afetar a autoestima dela de forma severa, pode gerar problemas físicos também, tipo perda de sono, perda de apetite, dores de cabeça. Existem vários estudos também que mostram que o cyberbullying está conectado com o surgimento de depressão no adolescente, e existe coisa pior também. Existem vários casos em que o cyberbullying está conectado com suicídio na infância e na adolescência. Você já deve ter visto casos assim, volta e meia aparece nos jornais, não é novidade pra ninguém. Teve um estudo que mostrou que crianças que são vítimas de cyberbullying têm por volta de 2 vezes mais chances de idealizar o suicídio. Gente, isso é muito sério. A gente não tá falando isso aqui de brincadeira. Às vezes a gente vê uma criança sendo perseguida na internet, sendo debochada, informações que ela não gostaria que viessem a público são expostas para todo mundo e a gente não calcula o impacto que isso vai ter naquela vida. Os pais, os professores, os adultos que são responsáveis por aquela criança precisam estar atentos. E a gente vive num mundo em que a internet é cada vez mais essencial. Não é para você tirar a internet do seu adolescente ou da sua criança, muito pelo contrário, você não pode privá-lo disso, porque ele acaba sendo castigado sendo que ele é uma vítima de um assédio. Porque na internet tá muita informação, muita interação social que vai ser vital para o desenvolvimento da sua criança, do seu adolescente. E não só isso, as oportunidades de trabalho estão na internet. Tudo, Hoje não dá para ter uma vida desconectada. Mas é preciso prestar atenção. E não só naquilo que o seu adolescente, a sua criança, lê sobre ele ou que ele consome de informação, mas também aquilo que ele escreve, o que ele fala na internet sobre os outros. Por quê? A mesma pesquisa que mostrou que um adolescente vítima de cyberbullying tem quase 2 vezes mais chance de idealizar o suicídio, essa pesquisa mostrou também que o adolescente que faz o cyberbullying também tem uma propensão maior, em média, a ter a idealização do suicídio. Comparado com uma pessoa que nunca se relacionou com o cyberbullying, nem como vítima, nem como agressor. Não é só prestar atenção nas coisas que seu filho tá vendo, mas também nas coisas que ele tá dizendo. Porque ele pode estar afetando a vida de outra pessoa negativamente, quando ele tá afetando a dele também. Uma coisa que a gente precisa quebrar urgente é a ideia de que não vai acontecer na sua família, não vai acontecer com seu filho, com a sua criança, com seu adolescente. Todo mundo tá exposto, pode acontecer com qualquer pessoa e não existe a necessidade de acontecer algo, dele fazer algo errado para ser vítima do cyberbullying. Mas
existem medidas que você pode tomar para minimizar esse risco. Primeiro, falando para quem pode ser uma potencial vítima disso, você tem que prestar muita atenção com as coisas que você posta na internet. Você tem que lembrar que fotografia, informação pessoal sua... Seu telefone, seu endereço... mesmo que você apague, alguém pode ter copiado aquilo. Você tem que sempre trabalhar com mantra. Entrou na internet, não sai mais. Não tem como você controlar uma informação pessoal sua, uma foto sua, qualquer coisa em relação a você que você já colocou na internet. A partir daquele momento, alguém já pode ter feito uma cópia e tudo que você colocar na internet pode ser usado contra você no tribunal. Ou seja, pode ser usado depois para te atacar também. Mesmo fora de contexto, mesmo que você não tenha tido nenhuma intenção negativa quando você postou aquela coisa online. Isso a gente tá falando não é pra te assustar não, é pra você pensar, pra você refletir antes de colocar qualquer coisa pessoal, familiar sua na internet. E não só nos sites que são, entre aspas, públicos, mas também nos serviços de mensagem. Mesmo que a troca de informação seja entre duas pessoas, ela seja pessoal, aquilo lá pode acabar sendo difundido para todo mundo. Pensa que você pode estar se comunicando com uma pessoa agora que você acha que é uma pessoa boa, que é uma pessoa justa, que é uma pessoa confiável, mas você pode se enganar em relação à índole dessa pessoa e o tipo de relação que você tem com essa pessoa agora pode não ser o tipo de relação que você vai ter no futuro. A minha regra para usar esses serviços de mensageiro é o seguinte, eu aprendi com Barack Obama, tá? Presidente dos Estados Unidos. Porque tava tendo muito vazamento de informação e coisa do tipo. Aí perguntaram pra ele, o que você faz em relação a isso? Porque você é o presidente, você deve tratar muita coisa sensível, o que você faz? Ele falou assim, e isso tem que ser uma regra pra todo mundo. Tudo que eu posto, quando eu tô falando com outra pessoa, eu assumo que algum dia vai se tornar público. Isso vai te economizar um monte de problema. A gente não tá falando pra você deixar a internet. De jeito nenhum. Até porque te tirar da internet é o objetivo de quem pratica o cyberbullying. Muitas vezes as pessoas querem te silenciar, isso é verdade. E você não vai entregar o ouro ao bandido, certo? Certo. E assim, gente, a internet é muito importante, repetindo, é onde você estuda, onde você pode encontrar trabalho, onde estamos nós aqui. Não, mais importante. Você não vai deixar de ver o Cadê a Chave. Não, nem o Code Nerd, nem o República Code Nerd. Então, se você foi assediado, tem medidas pra você tomar e se proteger. Se você está sendo vítima, uma das coisas que você pode fazer é tirar print de todo o ataque que você está recebendo, porque eventualmente você pode usar aquilo como evidência para você fazer uma denúncia, para mostrar para uma autoridade, para você se proteger. Se tem alguém te atacando sistematicamente, manter o registro de todos esses ataques pode ser uma coisa que vai te ajudar mais pra frente. Praticamente todas as plataformas estão ficando mais atentas a esse problema e desenvolveram ferramentas para tentar coibir isso. Você pode reportar e a conta que está praticando cyberbullying vai ser analisada. E se realmente for flagrado ali um comportamento nocivo, ela vai ser suspensa, bloqueada, enfim, vai ter um aviso para essa conta. E além disso, você também pode se proteger. Todas as ferramentas que estão disponíveis na plataforma, a privacidade da sua conta, você limitar as pessoas que têm acesso, aquela coisa de restringir no Instagram, tudo isso é legítimo. Aquilo lá foi desenvolvido exatamente pensando, se você está sendo vítima, em casos como o seu. Não é vergonha nenhuma você simplesmente bloquear alguma coisa que está te fazendo mal. É uma coisa totalmente legítima. Faça isso. Use esses meios. E por fim, a gente vai parecer agora tiozão do disco arranhado. Mas isso é verdade. É sério. Você, criança, adolescente, que está sendo vítima de cyberbullying, converse com um adulto. Pode ser seus pais, pode ser um tio em que você confia, um professor querido na escola. Procure a ajuda de um adulto. Isso serve também para você que tá vendo um amigo seu, alguma outra pessoa, ser vítima de cyberbullying também. Porque a pessoa pode ter vergonha e normalmente ela precisa da intervenção de um terceiro para ela passar a se enxergar como vítima, o que ela de fato é, e não como uma pessoa que fez algo errado. Não silencia, gente, não guarda pra você. Você ficar calado não vai resolver nada. Agora, se você é um adulto que tá ouvindo a queixa de uma criança e de um adolescente sobre algo que ele mesmo tá sofrendo ou que ele tá vendo um colega sofrer, não pensa que é bobagem. Isso é muito sério e muito pesado pra quem tá ainda na formação da sua personalidade. Muitos adultos não levam o cyberbullying muito a sério porque eles não sofreram isso na infância. É um fenômeno recente. Eu cresci antes dessa era digital que a gente tá vivendo agora. Eu particularmente não passei por isso. Simplesmente porque não existia enquanto eu tava crescendo nos meus anos de desenvolvimento. Mas pra galera de agora, esse é um fato real e um fardo muito pesado. Pra quem tá sendo vítima disso, é como se o mundo tivesse acabado. Ela tá achando que ela vai ser ridicularizada pro resto da vida dela e que ela não vai conseguir mais espaço em nenhum círculo social. Como se o mundo tivesse acabado. Eu não sei se você
adulto, quando era adolescente, tinha essa perspectiva de que a sua vida se restringia só àquilo. A sua namorada da escola era um amor da sua vida, que ia pra sempre. Todo o seu sentido de valor estava restringido aos ciclos sociais que a sua cabeça de adolescente ou criança conseguia entender. Agora dimensione isso se alguém está sendo alvo de um ataque que acontece em todo lugar, porque é assim que a internet, ela perpassa todos os ciclos sociais da criança e do adolescente. Imagine o dano que isso pode causar na cabeça de alguém. Então, é o eterno pesadelo de estar pelado na escola para sempre durante a vida inteira. É isso que passa na cabeça da pessoa. Ela fica sensível em todas as esferas. Não existe um espaço de segurança para criança. Então, leve isso a sério. Por favor. Se você é a vítima, se você é um adulto que ficou sabendo de alguém que é vítima e você não sabe lidar com isso, se isso chegou na sua casa, se tornou um problema, e você tá aí se perguntando o que fazer a respeito, nós vamos dar um caminho pra você. Aqui na descrição tem um link pra campanha global da Unicef, que é essa da qual nós estamos fazendo parte. Eles querem divulgar informações. Eles entrevistaram crianças em vários países, milhares de crianças e adolescentes, extraíram as principais dúvidas delas, expuseram isso para especialistas, para gente que estuda a área e elaboraram 10 respostas para as principais dúvidas. Tudo isso tá na página da Unicef, você pode ir lá conferir. E principalmente se você for um educador, uma pessoa que trabalha diretamente com criança, tem informações lá que você vai precisar saber, porque se um caso desse não caiu na sua mão ainda, vai cair. Vai cair. A informação é a melhor forma que a gente tem para lidar com essa situação. E com a informação a gente pode sensibilizar as pessoas para cobrarem das plataformas, dos governos, medidas para tornar a internet um lugar um pouco mais agradável, menos tóxico. Mais social e mais amistoso para criança e para adolescente. Para todos nós. Todos nós, não custa nada, não é mesmo? É mesmo. Empatia vai sempre bem. Vai sempre bem, né? E se você é a pessoa que pratica o cyberbullying, tome consciência. De repente você tá fazendo isso por ignorância. Eu já vi muita gente que faz. Você não consegue mensurar, principalmente se você for uma criança e um adolescente, o mal que você pode estar causando a outra pessoa. O mesmo espírito do bullying que existia na escola antigamente, isso eu cresci com ele, existe agora, só que amplificado nas redes sociais, com a tecnologia digital, enfim. É aquela velha piada, os amigos podem fazer piadas entre si, mas tem que estar todo mundo rindo. Se tem um que tá chorando, é porque a piada não teve muita graça. Pensa bem como você quer ser lembrado. Se você quer ser lembrado como uma pessoa que causa o mal, ou uma pessoa que se aprimorou, que se tornou uma pessoa melhor e que faz o bem. Então é isso, acho que esse é o recado que a gente tem pra deixar pra vocês. Clique aí no link na descrição. Não perca essa informação. Mande pra todo mundo da sua escola. De repente tem um educador na sua escola que não tá vendo esse vídeo aqui. É muito importante que ele tenha essa informação, porque vai ser muito útil na vida dele, na capacidade dele de ensinar crianças e adolescentes. Então, compartilhe esse link com todo mundo. E a gente queria agradecer a Unicef pelo convite pra gente participar dessa campanha. A gente quer mesmo que esse vídeo viralize, que essa informação se espalhe. Então, se você puder ajudar, compartilha. E a gente vê no próximo.